Oi meus amigos e amigas do segundo ano do Colégio Curso Universo, aqui é o professor Pedro Henrique, professor de História do Brasil de vocês. Primeiramente, eu espero que estejam todos bem, todos em casa, todos com saúde e cumprindo com todas as orientações que temos que cumprir todos os dias. Segundo, eu dizer para vocês que esse é o nosso primeiro vídeo aqui no canal da escola e ele tem como objetivo a gente fazer uma revisão, uma análise, uma reflexão dos conteúdos que temos visto nas aulas presenciais dessa primeira unidade, tá? Então até os testes a gente teve vários assuntos aí no início da história do Brasil, então nessa videoaula a gente vai lembrá-los um pouco, lembrar os conceitos, lembrar a parte principal, porque é claro, não tem como a gente refletir sobre tudo, porque foi muita coisa, teve muita informação, muitos dados, então não tem como a gente enxugar tudo e jogar nessa videoaula. Então a gente vai, é claro, que um pouco fazer uso da seletividade. Tá? Então a gente vai escolher algumas coisas, eu escolhi, e é claro que a gente vai ver de um panorama um pouco que dê para compreender e absorver tudo aquilo que a gente viu em sala de aula. Tranquilo? Então eu espero que vocês estejam curtindo o vídeo, espero que dê tudo certo, que voltemos logo em breve, tá? Que realmente vai dar tudo certo. Eu espero que vocês também deem o feedback dessa aula, se ficou boa, se realmente o áudio ficou tranquilo, se realmente as imagens ficaram aí coerentes, tá? Se realmente faltou alguma coisa, então vocês estão livres aí para comentar, para estar ajudando a escola, para estar ajudando o professor, para estar ajudando a coordenação, até porque somos um só, tá? Estamos no universo, fazemos sempre o principal para sempre essa relação de ensino-aprendizagem sair da melhor forma, de uma maneira mais saudável, onde todo mundo saia ganhando, tá? Então aqui, esse primeiro slide é justamente a capa, onde eu mostro para vocês a história do Brasil, revisão, primeira unidade, coisa que eu já falei no início, tranquilo? Então podemos começar. Pessoal, na primeira aula a gente conheceu um pouco sobre os conceitos principais que a gente ia trabalhar ao longo do ano, tá? Então eu expliquei para vocês que a gente ia trabalhar através de conceitos chave dentro de cada assunto, até porque para a gente não estar perdendo tanto tempo, tá? Então a gente, é claro, que no espaço curto de tempo de hora aula que temos, a gente ia dar o nosso máximo, se concentrar ao máximo e realmente nos objetivos certos, tá? Com a concentração, com o foco que temos que ter em todas as aulas. Então eu espero que vocês cumpram aqui também. Então eu trabalho aqui no slide, nessa videoaula, praticamente da mesma forma que a gente trabalha em sala de aula, através de conceitos chave. Então eu trouxe para vocês aí o tema principal, antecedente as grandes navegações, para a gente chegar a entender o início da história do Brasil, tá? Início da história do Brasil escrita, porque é claro que antes disso existiam várias tribos indígenas aqui que contam um pouco da nossa história também, tá? Então a nossa primeira seta fala sobre o pioneirismo ibérico. A gente vai lembrar lá das aulas que a gente teve sobre Península Ibérica, claro, Portugal e Espanha, que foram praticamente os pioneiros ali nessas novas empreitadas, tá? A mares abertos, a conquistar outros territórios. Então quando a gente está falando de pioneirismo ibérico, lembra lá da Península Ibérica, com destaque sempre para Portugal, que foi o primeiro por conta de alguns motivos, tá? Por conta de alguns fatores, como por exemplo, a sua atividade pesqueira. Ele já tinha uma relação com o mar diferente de outros estados, tá? Ele, claro, teve um estabelecimento de um estado precoce, ele teve uma administração, ele teve uma política muito cedo, diferente de outros países, tá? Então ele começou a se organizar diferente de outros lugares. Então ele já tinha um fortalecimento ali do seu próprio povo, tá? Ele já tinha um objetivo em comum. Então outra característica que a gente pode colocar é justamente a posição geográfica, que está ali de frente ao mar, tá? Para lembrar aí na geografia que vimos em aulas presenciais. Outro ponto que podemos destacar, outro fator, é justamente ali a tecnologia náutica, tá? O fortalecimento até a construção ali de embarcações. A gente tem as caravelas, a gente tem as naus, a gente tem aí a parte cartográfica em relação a mapas, em relação a todo um estudo. A gente lembra aí da escola de Sagres, por exemplo, tá? A gente vê vários aperfeiçoamentos nessa parte náutica, onde realmente deu uma habilidade para o português, para ele se lançar ao mar de uma forma coerente, de uma forma de qualidade,
tá? Então é claro que existem vários motivos que levaram Portugal a ser o primeiro estado a se lançar ao mar, tá? Mas, professor, qual era o objetivo dessas grandes navegações? A gente já viu isso também em sala de aula. Coloquei para vocês o tópico de baixo como expansão e exploração, tá? Todo o país ali que começou a ter um capital bom, ele começou, é claro, que a pensar além do seu próprio território. Ele pensou em expandir suas terras e levar sua religiosidade e também conquistar outros povos e pegar mão de obra e, é claro, rota alternativa para as Índias. Lembra que o que estava dando comércio, realmente a explosão comercial, era lá na parte das Índias. E para você ir por dentro da Europa, é claro que você teria que gastar um pouco mais, tá? É como se fosse um sistema ali de imposto. Então chegava na parte ali da Península Ibérica as coisas de uma maneira muito cara. E é claro que o português, ele queria lucrar, tá? Então por isso que ele queria as mercadorias para ele de uma maneira única, de uma maneira singular, de uma maneira principal, tá? Ele queria ser o primeiro para justamente estabelecer essas trocas comerciais. Então ele começa algumas empreitadas, claro, com o primeiro objetivo de chegar às Índias. E professor, por que ele queria chegar nas Índias? Justamente pelo comércio de especiarias, tá? Coisa que a gente tem hoje de uma maneira tão tranquila, tão tradicional, coisa que a gente nem para pensar o valor que teve no passado, mas como por exemplo pimenta, como por exemplo vários outros materiais, como por exemplo artigos de luxo, tapete, em relação a vários outros artefatos que para a época era praticamente raros, tá? E quem tinha, é claro, que fazia o uso desse comércio de uma forma diferente, tá? Então esses três aspectos você tem que lembrar: pioneirismo ibérico, tá? Península Ibérica com Portugal e Espanha. Segundo, a expansão e o futuro exploração. Terceiro, é o objetivo principal, a rota alternativa para as Índias. Quarto, aí a gente já, claro, que dá um passo maior na nossa aula para o que a gente tem que realmente render. Então já é a chegada ali ao Brasil em 1500. Quando a gente está falando ali da chegada do Brasil em 1500, é claro que não foi uma coisa de um dia para o outro, tá? A gente também parou para refletir esse período como se realmente foi uma decisão, que eles realmente sabiam que por ali, pelaquela rota, eles chegariam a uma terra que fosse ter um lucro econômico bom para eles, ou realmente foi obra do acaso, ele realmente desviou o caminho, ele se perdeu e chegou lá, tá? Pedro Álvares Cabral. Então a gente começou a debater isso de uma forma também muito tranquila em sala de aula. Uma coisa que a gente começou a matizar de uma maneira mais forte também é justamente o nosso quinto tópico, que é o descobrimento ou invasão. E eu disse a vocês que, infelizmente, ainda hoje muitos livros didáticos ainda traz essa temática de descobrimento. E a gente falou em sala de aula aqui, descobrimento ou invasão. Se já existiam povos aqui, tá? Povos heterogêneos, povos que já tinham uma cultura muito forte, povos que tinham várias línguas diferentes, que já tinham a sua cultura, que produzia várias ferramentas, que tinham a sua própria língua e assim várias outras particularidades de um povo, de vários povos também. Então é claro que já tinha uma história, já tinham várias sociedades aqui que já estavam consolidadas há um bom tempo, tá? Então a partir do momento que os europeus eles chegam, eles não descobrem, tá? Eles invadem, eles começam a explorar essas terras aqui das tribos indígenas. Então a gente trabalhou isso em aula de uma maneira, claro, com um detalhe, com uma riqueza bem maior, coisa que aqui a gente não dá pra gente trabalhar muito, mas eu quero que vocês lembrem das nossas reflexões que tivemos em sala de aula, tá? Então lembra que essa palavra descobrimento, ela ficou para trás, tá? Não se descobre um pedaço de terra onde praticamente lá já tem dono. Isso é invasão, tá? Eles chegaram, eles invadiram, eles violentaram, tá? Eles passaram por cima de várias regras éticas em que realmente trouxe muito problema para aquele momento e futuramente também para os povos que viriam na próxima geração. Vou puxar um pouco aqui e vou mostrar para vocês aqui uma embarcação, tá? Que praticamente foi muito utilizada, óbvio, nesse período de grandes navegações. Então eram praticamente navegações que demoravam um certo tempo, tá? Semanas, meses, e é claro que as condições de vida desses marinheiros nessa época também eram precárias, tá? Eles não tinham tanta tecnologia como temos hoje, então é claro que eles tinham que
fazer com vários artifícios, várias habilidades para manter, por exemplo, os alimentos preservados, tá? Deles manterem as doenças de uma forma que se organizassem uma certa localidade ali da embarcação, e ainda coisa que é muito difícil. Enfim, as dificuldades eram grandes. Lembrando a vocês também que esse período de grandes navegações é marcado também por medos de monstros, medos de alguns deuses de chegar e realmente colocar o barco à deriva e eles se perderem e tudo mais. Lembra também que esse período é um período onde a ciência está se transformando e muita gente ainda acredita na teoria que a Terra ela é plana, tá? Em certo momento do oceano os barcos eles cairiam, tá? Então isso começou a ser mais esquematizado nesse período. Isso a gente trabalhou muito em sala de aula. Eu espero que vocês retomem, tá, todas essas reflexões que tivemos para vocês terem uma absorção do conteúdo de uma maneira boa, tranquilo? Então esse primeiro momento da aula, puxar aqui novamente para vocês, queria que vocês realmente refletissem sobre esses 5 tópicos: pioneirismo ibérico, tá? Os principais estados que começaram a se estabelecer nessas novas empreitadas, Portugal e Espanha, principalmente com destaque a Portugal, tá? Por ser o primeiro devido a vários fatores, inclusive aí a gente pode citar a escola de Sagres e a posição geográfica, tá? Segundo, a expansão e a exploração nesse período de começar a colonizar novas terras. É claro que eles queriam mão de obra, eles queriam lucro, eles queriam se transformar em países fortes, consolidados, tá? Então é claro que existia toda uma política por trás, existia toda uma ascensão de classe por trás em relação a reis, em relação a nobres, em relações a burguesia que estava também começando a renascer nesse período, e assim várias coisas que vai mudando, que vai se modificando nessa nova era em que o mundo ele começa a ser modificado, tá? Então eu espero que vocês tenham entendido esse primeiro slide e vou passar aqui para a gente dar continuidade à nossa aula. E agora a gente vai adentrar num assunto muito tranquilo, que a gente trabalhou também em sala de aula, que é justamente falar sobre os povos originários. Professor, por quê? Porque quando a gente trabalha a história do Brasil, é óbvio que a gente tem que contar a nossa história. E para a gente contar a nossa história, ela não acontece propriamente dita em 1500 através dos registros. É claro, ela acontece, mas é claro que a gente tem que enfatizar os povos que aqui já existiam, tá? As grandes tribos indígenas, as várias etnias, os grandes grupos, tá? As várias localidades, inclusive aqui na nossa região do Nordeste, que foi sempre muito rica, principalmente no conceito de que a gente leva de resistência indígena. Por quê? Porque muita gente fala que o índio ele é preguiçoso, o índio ele foi passivo. Não, pessoal, a gente não pode pensar dessa forma, e a história ela não foi dessa forma, tá? Ela tentou mascarar várias ações dos indígenas nesse período e tenta até hoje, tá? Os indígenas desde esse tempo até os dias atuais, no nosso contemporâneo, eles lutam, por exemplo, pela demarcação de terras, tá? Coisa que vai para o Senado, que os políticos estão lá, jogam para um lado, jogam para o outro, e eles estão sempre ativos, tá? Então a gente tem que sempre lembrar do papel e da funcionalidade desses povos que estão sempre em busca do seu direito, tá? A gente não pode fingir que isso não acontece na sociedade. A gente tem que lembrar através dessas minorias também, tá? E falando um pouco sobre esses povos originários, antes de falar um pouco aqui da nossa imagem, eu trouxe aqui para vocês também algumas setas, tá? Essas setas mostram primeiro a estimativa, tá? Essa estimativa eu coloquei ali de 5 a 10 milhões. É claro que a gente não tem como ter uma exatidão de quantas pessoas aqui habitavam no nosso território, mas praticamente a historiografia ela entra em um consenso e dá pra gente trabalhar nessa estimativa de 5 a 10 milhões. Então é claro que é muita gente, tá? E, infelizmente muita gente morre por conta desse avanço europeu que visava o lucro, tá? Que visava a mão de obra, que visava a riqueza, independente de qualquer coisa, independente se vai matar famílias, independente se muita gente vai ficar sem o que comer, se muita gente vai ser escravizada. Então, infelizmente, a realidade foi essa, tá? E a gente tem que realmente falar, porque aqui é história e a gente vai trabalhar com os fatos, tranquilo? Então, a segunda seta, a gente tá falando sobre os grupos indígenas, a diversidade, tá? Tem muita gente que erra hoje, e a gente matizou muito essa ideia de índio. Quando a gente fala de índio, a gente acha que existia apenas um grupo indígena, um grupo linguístico, onde eles realmente se vestiam da mesma forma, onde eles se comportavam da mesma forma, onde eles tinham a mesma religiosidade. E pessoal, a gente viu em sala de aula que isso não existe.
tá? O que existe é uma grande diversidade, tá? É uma parte heterogênea da nossa história, como é até hoje. Então não existe o índio, tá? Existem os grupos indígenas, tá? O índio, ele não é o mesmo aqui e lá do outro lado do mundo, ele não é. E não é o mesmo aqui e lá em São Paulo, ele não é. É claro que ele tem suas particularidades, tá? Ele tem seus conceitos, ele tem suas manifestações, eles têm o tratamento entre eles, ele tem as suas próprias políticas, tá? A começar com linguagem, a começar com vários comportamentos. Então a gente não pode esquecer isso. Isso é um ponto que a gente refletiu muito em sala de aula sobre a diversidade. Eu não quero que vocês esqueçam disso. Tá? É muito importante, principalmente para a gente ter uma compreensão melhor sobre como esses povos eles lutam entre si hoje, tá? E como eles lidam com a sociedade hoje. É muito bom, é muito importante a gente estar sempre lembrando sobre esse conceito. Terceiro, caça, coleta e pesca, era praticamente a economia que eles tinham. Lembrando também que alguns grupos faziam parte de uma agricultura básica, tá? Faziam um certo tipo de colheita, já tinham uma certa habilidade ali em estruturas em relação a cerâmicas, em relação à parte do artesanato, em relação a vários tipos de rituais, em relação a parte dos funerais. Então cada grupo ele tinha a sua especificidade, tá? A gente tem que sempre lembrar disso. Coloquei para vocês também um destaque muito importante que a gente trabalhou em sala de aula, que são os rituais antropofágicos, tá? Professor, qual é a diferença entre canibalismo e antropofagia? É simples. Canibalismo é justamente você comer, fazer uso da carne humana de uma maneira de você saciar sua fome, tá? Quando a gente fala de antropofagia, do ritual antropofágico, é justamente um ritual, é uma parte de uma magia, de um culto de você comer a carne humana de uma maneira de você absorver aquilo que ele tinha de bom em relação a ele era um guerreiro muito forte, então eu vou absorver essa habilidade que ele tinha. Ele era um cara muito resistente. Então os grupos que faziam uso desses rituais antropofágicos, eles faziam com a maneira de absorver aquilo que para eles era bom naquele momento. E citei para vocês vários exemplos, tá? De, por exemplo, jesuítas que choravam, que realmente eles realmente deixavam para lá porque é medroso, porque não dá pra gente fazer o ritual dessa forma, porque tem características que diferem daquilo que a gente quer, tá? Então é claro que o indígena ele tem todo um objetivo, ele tem toda uma política por trás. Indígena não é apenas um grupo que foi passado, não é, pessoal. A gente tem que lembrar esses povos como povos realmente ativos na história e ativos até hoje, tá? A gente tira aí por toda essa história de lutas contra esse povo invasor, infelizmente acontece até hoje, tá? Nas fazendas e tudo mais, desmatamento, a gente vê aí como o ser humano ele extrai da natureza vários recursos de uma maneira individual sem pensar no próximo, tá? Sem pensar que ali existe grupos de família que sobrevivem daquela certo tipo de localidade, tá? E assim várias outras coisas, tá? Tendo também um desabafo, e é claro, para salientar que a gente precisa estar sempre refletindo sobre esses tópicos principais, tranquilo? Penúltimo tópico, a resistência, claro, sempre tem que lembrar desse papel deles terem toda essa autonomia também de escolher aquilo que querem. Infelizmente também muita gente não conseguiu. E por último, o sincretismo, que é justamente aí a união de várias culturas diferentes, onde cada um pegava aquilo que lhe convinha, tá? E é claro que pós-colonização isso se transformou em vários grupos aqui no Brasil de uma maneira heterogênea, tá? Do lado de cá eu mostro para vocês essa imagem sensacional onde mostra a costa, onde é claro que existem várias tribos e vários grupos diferentes. Então a gente pode destacar essa generalização que eu trouxe aqui para vocês, portuguesa, onde o português falava que existia o tupi e o tapuia, tá? Que era justamente o amigo, aquele que a gente poderia conversar com os portugueses, e o tapuia que era o mais selvagem, que era o bárbaro, tá? Que é aquele que realmente trazia discórdia, que era o que resistia um pouco mais a essa dominação. Tranquilo? Então vamos passar aí. A gente vai falar agora do período pré-colonial de 1500 a 1530. Eu destaquei para vocês que uma ausência de um projeto colonizador. A partir do momento que o europeu ele chega, ele não chega com o objetivo de chegar, colonizar, povoar e realmente estabelecer essa terra como se fosse um lucro para ele que fosse para o resto da vida. Não, ele não veio com isso, tá? Ele veio, como eu coloquei para vocês na segunda seta, de uma maneira de explorar,
tá? De conhecer, reconhecer aquele território, de mapear, ver o que ele pode utilizar, ver o que ele não pode, fazer esse primeiro contato. Isso foram praticamente aí durante 30 anos, tá? Mas é claro que ele tinha interesse. A gente não pode dizer aqui que não, por não ter tido um projeto colonizador, ele não tinha interesse. Não, ele tinha, tá? Ele tanto estava antenado aqui nas terras do Brasil, quanto lá nas Índias, onde ele estava começando a fazer um progresso muito grande, tá? Em relação à África também, que a gente vai falar do tráfico negreiro. Terceiro ponto, a gente vai falar do uso do pau-brasil. Deixa eu puxar aqui um pouquinho a minha telinha, botar aqui no meio e mostrar essa imagem para vocês, onde a gente começa a utilizar aqui no Brasil, que a gente chama de escambo. Professor, o que é escambo? A gente trabalhou em sala de aula também, tá? Escambo é justamente a relação de troca entre os portugueses e os grupos indígenas que aqui habitavam, principalmente os grupos tupi, tá? Onde tinham uma maior, digamos que uma maior afinidade com os portugueses, tá? Uma relação melhor, uma relação mais saudável. Então, como é que acontecia esse escambo? Os portugueses chegavam com alguns utensílios, tá? Em que os indígenas não tinham, por exemplo, espelhos, algumas, poderia ser até algumas armas brancas, tá? E alguns outros utensílios que ele tinha, que fazia com que os indígenas ficavam interessados e queriam aquilo, e eles faziam então uma troca. Ah, vou buscar o pau-brasil, vou lá cortar, vou lá colocar a Torá nas costas e realmente vou levar para o que a gente chama de feitorias, que era justamente os locais de armazenamento desse pau-brasil. Então era uma relação de troca. Professor, essa relação de troca, onde o português ele dá alguns materiais para os indígenas ir buscar o pau-brasil, a gente pode chamar isso de escravidão já? Não, tá? Não pode. Período pré-colonial, a gente não pode caracterizá-lo como o início da escravidão. Não. Depois sim, que depois não tinha mais escambo, tá? Mas esse momento aí é justamente o primeiro momento onde a gente vai fazer as primeiras relações comerciais. Tranquilo? A gente não pode esquecer disso. E essa imagem caracteriza muito bem isso para vocês, onde eles realmente cortam o pau-brasil. Então vou mostrar aqui para vocês, voltando a imagem, toda essa costa aí, a chamada, claro, nem toda essa vastidão, mas boa parte, 80% dessa parte, onde passava realmente toda a costa, chamada Costa do Pau-Brasil, ela realmente foi devastada por conta desses primeiros 30 anos, onde realmente a extração foi muito grande. E para que esse pau-brasil era utilizado? Vocês lembram lá? Extrair essa tinta vermelha para a gente comercializar lá fora, tá? Então tem aí os reis franceses, onde gostavam de uma pigmentação vermelha, onde a madeira era boa também para as navegações, e assim várias outras histórias e funcionalidades para esse pau-brasil. Voltando, a partir de 1530, chega aqui Marquinhos Afonso de Souza, considerado praticamente aí como o primeiro administrador das terras brasileiras. Então praticamente ali o rei de Portugal ele já tinha um objetivo em mente, em começar a colonizar, e praticamente esse primeiro passo foi com Marquinhos Afonso de Souza. Tudo bem que a gente viu em sala de aula também, então ele trouxe aí o primeiro gado, ele trouxe as primeiras mudas de açúcar para começar justamente aí as primeiras plantações, tá? Ele trouxe várias embarcações, várias famílias, ele trouxe o povo para começar a povoar, tá? Ele era um nobre, lembra disso, ele já tinha um capital muito bem estabelecido, então ele veio para realmente começar a estabelecer e a começar a enriquecer e a desenvolver as terras brasileiras, tá? Então ele começa ali a fundar a Vila de São Vicente, que é a atual São Paulo, um destaque que a gente trabalhou também em sala de aula, e a partir disso o rei ele começa a estabelecer lotes de terra para alguns capitães donatários, tá? Que é justamente o que a gente chama de capitanias hereditárias, que a gente trabalhou em sala de aula também de uma maneira muito boa, tá? Que a gente absorveu muito bem. Então eu coloquei para vocês 15 lotes e 12 donatários. É claro que teve donatário que não conseguiu vir também desses 12, teve muito donatário que não teve recurso suficiente para manter o funcionamento da sua capitania, tá? E as funções desses capitães era justamente fazer com que aquela localidade dele se desenvolvesse, tá? Então ele estabelecia as regras, tá? Ele praticamente colocava ali o desenvolvimento, a agricultura, tá? Então ele trazia a família, ele trazia aquilo onde ele ia montar, digamos que uma cidade ali para a época, para começar as coisas se desenvolverem da forma que o rei queria, tá? Então ele pagava também alguns
tributos nesse período, e assim começaram as coisas a se estabelecerem no período de colonização. Lembrando, só Pernambuco, tá, e São Vicente que prosperaram por conta de alguns fatores, como por exemplo a resistência indígena em relação a má organização, o má funcionamento das próprias capitanias hereditárias. Então Duarte Coelho conseguiu aqui, principalmente através da cana-de-açúcar, e São Vicente com Martim Afonso de Souza lá. Então esse mapa aqui do lado eu mostro para vocês de uma forma bem mais atualizada em relação aos lotes de terra que aqui eram localizados, como era distribuídos. Esse é praticamente o estudo mais novo, onde a gente pode ter um panorama melhor e entender como essas capitanias elas se desenvolviam nesse período. Tranquilo? Então esse é o Brasil no começo do 1530. Ah, professor, mas a gente viu bem mais coisa que isso. Galera, a gente viu, tá? Eu não vou... É claro que eu tenho que ter noção disso, mas é claro que a aula ela tem que andar. As aulas, claro, já passaram, mas aqui a gente está trabalhando pelos conceitos principais das aulas da primeira unidade, tranquilo? Acredito que está sendo interessante para vocês, onde a gente está refletindo sobre os tópicos principais que vimos lá na primeira unidade, tá? E aqui, por último, tá? O último slide aí para a gente fechar a nossa aula. Vou colocar aqui a telinha aqui para vocês. Foram os seminários apresentados dentro do Brasil logo nesse início, então com destaque aí para o grupo das meninas e dos meninos que trabalharam o Brasil holandês. Então falaram muito bem. A primeira invasão ali no 1624, depois 1630, depois a administração ali de Maurício Nassau, onde teve uma liberdade religiosa, onde ele praticamente desenvolveu a cidade onde ele quis se localizar, Recife, está transformando ali numa Nova Holanda. É claro que ele beneficiou através de pontes, através de jardins, através de zoológico, através de vários estudos. Veio gente de fora para poder fazer uso dessa arquitetura, colocar em prática aquilo que ele queria, tá? Então era um cara que tinha um capital muito bem, era um cara que sabia relacionar a parte econômica aqui com os senhores de engenho e com outras classes também, mas ele acabou saindo e as coisas começaram a ficar muito instáveis aqui em Pernambuco. E é claro que em 1654 a gente tem aí a expulsão dos holandeses através de várias guerras, tá? Através também de alguns acordos ali no final, que o seminário, o grupo que apresentou esse seminário foi muito tranquilo na sua explicação, tá? O segundo ponto, o segundo grupo, sobre os jesuítas na colônia. Então a gente pode destacar aí o que o grupo pesquisou e trouxe para a gente em relação à Companhia de Jesus. Lembrar também de 1549, que quando começa esse papel de catequizar, de ter uma ordem religiosa tratando com as instituições de ensino que começaram a crescer aqui na colônia, e através de várias missões que esses jesuítas eles tinham. E é claro, com o primeiro objetivo, fazer essa catequização desse grupo bárbaro que tinha uma lei que não existia, no caso uma lei que não existia uma certa religiosidade própria deles. Então os jesuítas vieram para fazer esse período de catequizar, tá? E é claro que a gente tem várias particularidades também, e que com certeza em outro momento a gente vai falar de uma forma bem mais clara. Quando a gente fala também do tráfico negreiro, a gente vai lembrar aí do sequestro dos negros ali na parte da África, coisa que já acontecia mesmo antes do Brasil ser Brasil, tá? Então esse tráfico ele trazia os africanos tanto para cá, as Américas, tanto para a Europa, tanto que é colônia, tá? Então aqui o Brasil, a colônia a América Portuguesa, ela começou a ter um desenvolvimento muito grande em relação à mão de obra por conta dessa mão de obra africana, tá? Então os escravos que aqui trabalhavam, principalmente que iam para os grandes engenhos, tá? E eles trabalhavam de uma forma gigantesca, porque você sabe, escravo é escravo e praticamente ele não tem nenhum benefício. Ele é visto como um produto onde ele pode ser utilizado, onde ele pode ser comercializado, onde ele pode sofrer daquela forma que o senhor dele achar, tá? Então esse foi o tráfico negreiro que realmente trouxe muito prejuízo, e traz ainda prejuízo por conta de vários preconceitos, por conta de várias falta de oportunidade, que a gente tem que trabalhar melhor nessa inclusão hoje em dia, tá? E por último, o trabalho escravo,
indígenas e africanos, coisa que também o último grupo apresentou tranquilo, tá? O trabalho escravo, a gente tem que entender que os indígenas eles começaram a passar por problemas estes como epidemias, então começou a morrer muita gente por conta desse primeiro contato, tá? Essa guerra, digamos que biológica com os indígenas, infelizmente dizimou muitas populações, e praticamente para os portugueses, os africanos eles tinham, como eu posso dizer, uma habilidade melhor para lidar principalmente com a parte dos engenhos, principalmente com a parte do açúcar, tá, para poder ter um trabalho de qualidade, tá? E falando também que os indígenas eles eram um pouco mais resistentes, eles davam um trabalho maior, e é claro que esse trabalho escravo, essa troca de mão de obra escrava indígena para africana, ela não acontece de um dia para o outro, tá? Ela paulatinamente ela vai sendo modificada, tá? E é claro que enquanto estava tendo lá na frente o trabalho escravo africano, ainda acontecia a dos indígenas também, embora que a igreja ela foi muito forte nisso, tá? Onde o indígena realmente depois vai ter alma, onde ele pode ser catequizado, não, mas o africano não. O africano não. E assim a gente trabalhou vários conceitos nessa aula. Então, essa primeira aula aqui é para a gente relembrar e refletir dos pontos principais que tivemos na nossa primeira unidade. E ficamos por hoje. Vou deixar uma atividade para vocês. Me salientar aqui que eu tô com saudade de todo mundo. Espero que a gente tenha nossas aulas normais, cotidianas normais, logo em breve, tranquilo? Qualquer coisa sobre a aula, sobre em relação à específica do slide, em relação à atividade, pode entrar em contato comigo, tá? Que estamos aí para nos ajudar. Abraço pessoal e até a próxima aula.